Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Muita alegria poder participar da nossa escola bíblica de obreiros e membros. E poder rever os irmãos nas congregações, onde nem sempre a gente pode, estar junto, mas nesses eventos eles são possíveis os nossos encontros. E quero agradecer nosso pastor presidente também pela oportunidade que nos dá de poder compartilhar algo da parte do Senhor e da Bíblia Sagrada para todos os irmãos. Irmãos, aí na apostila, lá na última lição, tem um rascunho, um pequeno esboço do que nós preparamos para o dia de hoje. E queria falar um pouquinho sobre a ética cristã no contexto nipônico, visto que a ética cristã em si, ela já é um assunto. Na verdade, a ética em si já é um assunto. Depois, a ética cristã se torna um pedaço do assunto da ética. E a gente falar do nosso contexto aqui no Japão. Por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia, e eu vou pedir o apoio do nosso leitor oficial, o pastor Aguinaldo, para fazer a leitura, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e a partir do versículo 17. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos ali culturas que são culturas diferentes das nossas, Digo das nossas porque aqui estamos entre brasileiros, bolivianos, peruanos. Então, quando nós lemos a Bíblia no Antigo Testamento, nós estamos lendo a Bíblia numa cultura que é a cultura judaica, uma cultura milenar. Com o passar do tempo, nós podemos ver na história da Bíblia a cultura helênica ganhando força, depois a cultura romana ganhando força, que é até onde vai o Novo Testamento. Depois disso, a história ela segue. Nós sabemos que o Império Romano ele decai, o poder fica subdividido, As nações se formam, grupos étnicos e nações nascem. E nós temos aí o nosso Brasil nascendo, no ano de 1500, sendo descoberto, e depois ainda sendo uma colônia de Portugal, depois se torna um império, depois se torna república. E nós vemos a história da humanidade acontecendo até chegar nos nossos dias. E durante todo esse período da história da humanidade, nós vemos que os homens, os seres humanos, eles sempre discutiram qual era a coisa certa a se fazer. O que é certo e o que é errado. O que é bom e o que é mal. Quem é que define o que é certo e o que é errado? Quem é que vai ditar a lei? Quem é que vai formar uma lei, criar uma lei? Hoje nós vivemos em países, Brasil, Japão, Peru, Bolívia, são países democráticos onde os governantes eleitos, eles se reúnem para ou criar lei, se for no caso do legislativo, ou para executar lei, se for no caso do executivo, ou para julgar segundo a lei, se for o caso da justiça, Então, esses três poderes nem sempre existiram. Então, quem ditava muitas regras eram os faraós, os césares, os reis, os poderosos. Eles é quem ditavam a regra conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Imagine você, ter o poder de sozinho, sendo rei, poder ditar uma regra ou criar uma regra. Eu tenho certeza que a maioria de nós não ia se dar bem com tanto poder assim na mão, A vaidade ia subir ao coração, não daria certo. Então, nós vemos em toda a história da humanidade essa busca pelo que é certo e o que é errado. E a Bíblia Sagrada, ela também trabalha sobre isso. E nós estamos num país, o Japão, que é um país que é conhecido, pela sua educação, um país justo,
98% dos casos no Japão são resolvidos. Já pensou? Que coisa, né? 98% dos crimes tem lá a sua condenação. É um país que julga, é um país que prende, é um país até que tem pena de morte. Então, o Japão, ele tem o seu modo de pensar, ele tem a sua cultura. E aí nós estamos morando aqui. E nós queremos trazer o evangelho para eles. E aí nós temos algumas barreiras. Uma dessas barreiras é a própria língua, né? A própria cultura, por termos aí vindo já, a maioria de nós já vindo para o Japão em certa idade. Então já temos essas dificuldades. E além disso, ainda tem a barreira também da religião. Essa barreira da religião passa também pela barreira do ético. Porque quando você chega e fala lá Ohayou gozaimasu na sua fábrica, no seu trabalho, quando você chega para fazer o trabalho, ele não está vendo primeiro qual é a sua religião. Se você é Kristokyo, se você é Bukkyo, se você é Shinto, ele não está vendo isso. Ele está vendo primeiro se você é uma pessoa correta ou não. Ele está te avaliando se você é um bom trabalhador ou não. Se você é prestativo ou não. Ele vai avaliar, primeiro, a sua ética. Vai avaliar a sua etiqueta. E se você não passar nesse crivo, tudo que você vier falar depois já não será aceito. Então nós vamos ver que a Bíblia também trata desse tema. E aí convido os irmãos a fazermos essa leitura. Por gentileza, pastor Aguinaldo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Muito obrigado. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder, tem versão, na minha versão diz assim, em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Esse termo aqui, essa palavra justiça, que é colocado no grego, eu coloquei na apostila para que você possa acompanhar, é dikaiosne, que significa retidão, que significa fazer aquilo que é certo, aquilo que deve ser como deve ser. Sabe quando você está num embate, você está numa disputa, seja na sua casa ali, algum problema que está acontecendo, ou no seu trabalho, ou na igreja, e aí você começa a disputar para ver o que é o certo. Não, porque tem que ser assim. Aí o outro diz, não, porque tem que ser assim. E daqui a pouco, mesmo você sabendo na sua consciência que o que você está falando não é como deve ser, ainda assim você força a mão. Por quê? Porque você quer fazer valer a tua vontade. Mesmo a tua consciência dizendo, opa, peraí, é o outro que está certo. E você, por orgulho, não quer dar o braço a torcer. Por orgulho, você não quer baixar a cabeça e reconhecer o erro. Então, nessa hora, você está sendo uma pessoa injusta. Porque você não está fazendo do jeito que deve ser. Nessa hora é que muita gente, ele pega e fala assim, não, mas eu estou acima. Eu sou o pai, eu não devo aqui dar o braço a torcer para o meu filho, porque eu sou pai. O pai está acima do filho. Tem até gente que diz assim, mesmo que eu esteja errado, eu estou certo. Já viram isso? Por quê? Porque ele passa a ter a ética dele baseada no título que ele tem. Se eu tenho o título de pai, então eu sempre estou certo. Vamos trazer isso aqui para a nossa igreja, para a nossa escola bíblica de membros e obreiros, né? Eu sou pastor, então estou sempre certo. Eu sou o líder do departamento, então estou sempre certo.
Eu sou o dirigente, então eu estou sempre certo. Eu sou a dirigente, então eu estou sempre certo. Mesmo que eu esteja errado, eu estou certo. E aqui Jesus ele está falando assim, a justiça de vocês deve exceder, deve ser mais elevada, deve ser mais excelente do que a justiça dos fariseus. A ética de vocês deve ser melhor, justa. Jesus não hesitou em tirar, a parte de cima da sua roupa, colocar o avental e lavar os pés dos discípulos. E quando um deles disse, não lave os meus pés, ele disse, assim tem que ser. Você não está entendendo agora, mas assim tem que ser. Esse é o certo. Então nós vemos aí, eu deixei na apostila, esse termo justiça, ele pode ser aplicado no sentido ético a uma justiça moral. Refere-se à integridade e pureza de caráter, à disposição de fazer o que é certo, de acordo com padrões morais ou éticos. Então a pessoa moral, ela fala, eu tenho o poder na mão para fazer, eu tenho o título para fazer, eu tenho o dinheiro para fazer, eu posso aqui exercer a minha força, mas é imoral, então eu não vou fazer. Porque se eu fizer contra a moral, eu estou sendo uma pessoa injusta. Em primeiro lugar, o que é certo é o certo. Ainda que eu fosse me dar bem, eu abro mão de me dar bem, de um jeito imoral, para que a moral prevaleça. Isso é ser justo. Justiça legal, a conformidade com as leis e regulamentos estabelecidos, sendo justo em ações e julgamentos. Então, irmãos, às vezes tem crentes, às vezes tem igreja também, que a gente percebe que eles fazem um padrão moral. Nós somos santos, nós não pecamos, mas de acordo com as leis da sociedade, fazem coisas erradas. Querem fazer do jeito errado. A prefeitura disse que não, então é não. Você não vai lá quebrar uma lei estabelecida, você não vai quebrar uma lei do governo, não vai quebrar uma lei federal, a não ser uma exceção, se a lei, seja ela federal, estadual ou municipal, vier contra os princípios da Bíblia. Agora, se não for contra, não pode desobedecer. Que santidade é essa que você se acha santo, mas está quebrando as leis do país? Então, nós temos que ter esse cuidado. Vou falar uma coisa muito simples aqui, por exemplo, jogar lixo no Japão. É quase que um escândalo. Não sei como é no bairro dos irmãos, mas no meu bairro fica lá um japonês, um senhor, toda terça-feira e sexta-feira ele fica lá, olhando, dando bom dia, e ele convida cada morador do bairro a fazer um rodízio para ficar com ele lá uma terça-feira. E você vai jogar o lixo, você se sente policiado. Tá aqui, ó, papel, plástico e o vidro e tal. Eu nem queria jogar errado. Mas está ali. E algumas pessoas, irmãos, fazem errado. Jogam o lixo errado, no horário errado. É para jogar de manhã, mas tem gente que vai à noite e já coloca. Então você começa a ter, olha, eu sou crente, aceite a Jesus, mas está quebrando a lei do país, do seu bairro, da vizinhança. O teu evangelismo vai cair por terra. Ou você excede a justiça deles, ou tua voz não será ouvida. No Japão é assim. Continuando, justiça relacional refere-se ao comportamento justo e correto nas relações com outras pessoas, incluindo aspectos como honestidade, equidade e respeito. Respeito pelo outro, respeito pelo próximo, respeito pela tradição do outro. O outro tem costumes e tradições diferentes, respeite. Você não precisa desrespeitar para dizer que você é melhor. Tem que respeitar a tradição e o costume. Ter respeito pelo próximo. Hoje, alguém esqueceu a carteira
ali no banheiro, um irmão encontrou, trouxe até a mim, pastor Jones, alguém esqueceu essa carteira. Abri para ver o documento, vi o rosto da pessoa, encontrei a pessoa aqui, devolvi a carteira para ela. Isso é respeito relacional, isso é justiça, isso é equidade, é você tratar como igual. Aquela velha máxima, né, que Immanuel Kant falou, do imperativo categórico. Faça aquilo que você gostaria que virasse lei universal. Ele simplesmente pegou o que Jesus falou, para a gente fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizéssemos para nós mesmos, e ele colocou essa frase tão bonita, né? Faça aquilo que você gostaria que se tornasse uma lei universal. Eu gostaria, em eu perdendo a carteira, que alguém encontrasse, visse lá meu documento, esse rostinho bonito aqui, e trouxesse até mim. Penteado, bem penteado, boa observação. Eu ia querer, não ia querer? Então aquilo que eu quero que alguém faça por mim, eu vou fazer pelo outro. Irmãos, e nas fábricas? Eu falo das fábricas porque é onde a gente está trabalhando. Você está lá na linha de montagem. Se em algum momento você se atrasasse, você ia querer que alguém viesse parafusando para te ajudar? Ah, eu ia querer. Então vai lá parafusar para ajudar alguém também. Seja prestativo, porque você vai ganhar o coração dessa pessoa. Quando você derrubar essa barreira, ele vai falar, mas por que você é diferente? Espero que algum japonês, alguém já tenha falado isso para você na vida. Espero que sim. Eu já conheci tantas outras pessoas, mas você é diferente. É do mesmo país, é da mesma região? Não, sou do mesmo país, da mesma região, falo a mesma língua. O que é diferente? É que eu tenho Jesus no meu coração. O Seirei Sama, o Espírito Santo de Deus, trabalha no meu coração. Vê como a porta para o Evangelho fica aberta? Aí eu coloquei uma quarta forma de justiça, que é a justiça divina. No contexto teológico, especialmente no Novo Testamento, de Kaiosne, também pode se referir à justiça que vem de Deus, ou seja, o estado de retidão atribuído aos seres humanos por meio da graça divina. Sabe por que você pode se considerar justo? Porque a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário justificou você e a mim de todos os pecados. Porque se não fosse a graça de Jesus nas nossas vidas, a gente já está fazendo tudo de ruim aí fora. Com certeza. Então, quando Jesus ele começou a pregar, Jesus começou a ter embates. Basta ler o Evangelho de Mateus e você vai ver como que Jesus toda hora critica os fariseus. E nós temos que ter cuidado com isso, irmãos, porque às vezes a gente fica falando, os judeus. Tem trecho da Bíblia que não são os judeus como um todo. São os fariseus. E os fariseus não representavam a vontade de todos os judeus. Assim como o governo de um país não representa a vontade de todo o seu povo. Então Jesus ele batia fortemente nos fariseus o tempo todo. E aí o próprio Senhor Jesus diz, essa justiça que vocês têm aí, fariseus, vocês dão o dízimo e cumprem todas as leis, ora e jejua, tudo bem, mas não deveria fazer estas coisas e esquecer daquelas, da graça, da misericórdia, da justiça. Você não pode ter uma vida religiosa e não ter uma vida reta, justa e correta no seu dia a dia. No sábado e domingo, estamos na igreja num culto abençoadíssimo de 2 horas, na quarta-feira, na terça-feira. Mas a maior parte do tempo não estamos de terno e gravata. Estamos de calça, de camiseta ou de pijama em casa. É ali que está o verdadeiro evangelho. Com o uniforme da fábrica, é ali que está o verdadeiro evangelho. Se você trabalha no escritório, se você trabalha fazendo entregas, é ali que está o verdadeiro evangelho. Continuando, dentro dessas virtudes que a ética nos traz, eu fiz algumas anotações à parte aqui do que está na apostila, irmãos, que diz assim, que existem 4 virtudes que são o eixo de uma boa ética.
A primeira virtude é a sabedoria, a segunda virtude é a coragem, a terceira virtude é a temperança e a quarta virtude, a justiça. Essas 4 virtudes, sabedoria, coragem, temperança e justiça, é como se fosse o eixo. Imagine que eu vou equilibrar aqui um prato. Eu preciso encontrar o eixo desse prato e equilibrá-lo. Quando eu tenho essas virtudes, em qualquer sociedade, quando o povo, as pessoas, independente de religião, elas conseguem equilibrar essas virtudes, a sociedade também fica equilibrada. E é aqui que nós temos um desafio também. Por quê? Porque nós moramos num país que eles conseguem equilibrar. Se você esquecer a sua carteira, como eu disse que aconteceu aqui hoje, nem sempre, mas muito provavelmente, a taxa de voltar essa carteira para você, os índices mostram que no Japão é grande. Aqui no Japão, quando alguém encontra uma coisa caída, qualquer coisa que seja, se não for com documento, pega e coloca num lugar alto, para que alguém possa vê-lo. Se você esquece de pegar o troco no caixa e você vira a costa e vai saindo, a atendente sai de trás do balcão, corre até você e devolve. Não é verdade? Todos nós sabemos, o país é muito conhecido por causa dessas coisas. Temperança, nem sempre, tem as exceções. Mas o japonês, ele debate, ele conversa, ele discute de um jeito muito temperado. E quando ele ergue a voz, para ele encostar a mão é muito difícil, porque a justiça é pesada para quem encosta a mão. Por isso que às vezes você vê japonês brigando, eles chegam pertinho, rosto a rosto, fala, mas ninguém encosta a mão. Quando tem um caos aí, um terremoto, um tsunami, para lá a estação de trem, igual aconteceu esses dias, você vê que tem um caos, mas é um caos organizado. Quem estava aqui em 2011 lembra. As ruas para abastecer o carro, filas gigantescas, todo mundo esperando a sua vez, não ficava buzinando. Precisava de alimento, fizeram fila para pegar o onigiri, tudo certinho, bonitinho. E aí como é que eu vou chegar aqui, irmãos, e quebrar tudo isso e falar depois, aceite a Jesus como Salvador? Como? Então, Jesus ele nos ensina que a nossa virtude deve exceder. E aqui, irmãos, que eu quero dizer, nós devemos aproveitar essas virtudes cardinais e acrescentar as virtudes teologais. Porque essa virtude não se ensina na escola. Essas virtudes teologais não se ensinam nas universidades, nas faculdades, nem do Japão, nem em outro lugar, a não ser que seja uma faculdade confessional. Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e amor. Foi o apóstolo Paulo que falou isso. Portanto, permanecem a esperança, a fé e o amor. E o maior desses 3 é o amor. Quando foi que um japonês chegou demonstrando amor por você? Muito mais difícil do que ele demonstrar a educação. Então nós vamos ter a educação e o amor. Quando foi que você estava lá passando aperto, chorando escondido em algum momento, e alguém chegou e veio te trazer esperança, uma palavra de amizade, um ombro amigo? Eu imagino que muito difícil, mas então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos oferecer o respeito, mas também vamos oferecer a esperança, o ombro amigo, a amizade. E nós vamos oferecer a fé. Quando foi que um japonês chegou para você e fala, você gostaria de ouvir a palavra de Buda? Pega aqui um versículo do Tripitaka. Imagino que dificilmente algum japonês tenha vindo te, entre aspas, evangelizar para o budismo. Porque ele não vem compartilhar a fé. Não faz parte das virtudes aqui da terra. A fé é algo que nos conecta ao céu. Então eu não vou só vê-lo ali sofrendo e dar a ajuda aqui da terra, mas eu também vou oferecer a ajuda que vem do alto. Eu vou oferecer a fé.
Então, por isso, a nossa justiça tem que exceder. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que você vai conseguir fazer isso amanhã, mas seria muito bom que ao retornarmos para as nossas casas, e quando voltar ao trabalho, seja na quinta-feira, quem for voltar na quinta, na sexta, quem for voltar no sábado, na segunda, que você possa fazer memória de algumas dessas palavras que eu estou falando aqui nesta pregação. Eu vou acrescentar a virtude aqui da terra, uma virtude do céu. Eu vou além, eu vou exceder. Não vou mais agir de um jeito egoísta aqui. Eu vou ser prestativo. Ontem eu estava falando com o pastor Shibuya após o culto. E sempre que eu tenho a chance, eu faço perguntas, porque eu quero ouvir, eu quero aprender. Eu quero saber o ponto de vista, principalmente das pessoas que são mais velhas, mais vividas do que eu. E eu perguntei para ele, pastor, como fazer para quebrar a barreira para evangelizar um japonês? Ele disse, primeira coisa, os japoneses têm uma má imagem da igreja cristã no Japão. Primeiro por questões históricas, e depois do que se continuou até os dias de hoje. Eles acham que a igreja cristã quer tirar as coisas deles. Lá no início, quando os primeiros missionários, no século XVI, os primeiros missionários católicos chegaram a ter 200 igrejas. Mas aí eles começaram a ter poder, não estou inventando isso, é história, podem pesquisar. Começaram a ter poder, começaram a interferir nas questões políticas naquele tempo. Os daimyos, senhores feudais, que tinham se convertido, faziam aquilo que os padres mandavam. E a igreja agora dizia, faz assim e aí nos permita abrir uma igreja em tal lugar. Começou a fazer uso político do seu poder. O Shogun, que começou a unificar o Japão como um estado único, falou, vocês podem ir embora daqui, não são mais bem-vindos, ficou uma imagem ruim. Então ele me disse, o que eu faço? Eu primeiro preciso quebrar essa má imagem. Se eles acham que a gente está aqui para tirar as coisas deles, então eu vou mostrar para eles que eu estou aqui para ajudá-los, para dar coisas para eles. Ele falou, então eu faço o trabalho voluntário, borantia. Eu faço trabalhos onde a gente faz um trabalho com crianças, com adolescentes, entrega uma coisinha para eles comerem. Da outra vez, o outro pastor que esteve aqui, ele falou que fazia o trabalho com idosos, servia a sociedade. Ele falou, quando eu comecei a fazer isso, começou a quebrar essa imagem ruim e as pessoas passaram a ver que eu estava ali para contribuir, para ajudar. E aí eles passaram a aceitar eu falar do evangelho. Eu disse, e se eu chegar e já convidar para vir para a igreja? Ele falou, não. Não dá. Ele falou, convidar é muito acima. Primeiro você tem que se relacionar. Se você não faz amizade com um japonês na fábrica, como é que você quer que ele venha conhecer o seu Deus? Se alguma vez ele te deu um moti, leva uma paçoquinha para ele. Se alguma vez ele te deu um sorriso, devolva 2. Se alguma vez ele te pagou um juice lá na maquininha, um suco, vai lá e compra um suco para ele também. Sendo gentil e mostrando as virtudes, mostrando o caráter, então abrir-se-á um caminho para a fé. Dando continuidade. Aí ele, na continuidade, fala assim, nossa ética como justiça, né? Eu trago aí um pouco do que Jesus falou no texto onde lemos, o cumprimento da lei e dos profetas. A ética cristã não rejeita as escrituras do Antigo Testamento, mas as interpreta e as cumpre à luz do ensinamento e do exemplo de Jesus. Tem um ensinamento errado, irmãos, que os judeus até ficam chateados quando algum cristão fala assim, não, Jesus já aboliu a lei e agora é só de Jesus para frente, toca o barco, é só Novo Testamento.
Se dependesse de alguns crentes, eles tiravam até o Antigo Testamento da Bíblia. Está errado isso. Só se entende o cristianismo quando nós entendemos a lei de Moisés. Quando nós entendemos as profecias a respeito de Jesus, que estavam na Tanar, que são os profetas e os livros poéticos e os livros históricos, só então Jesus faz sentido. Então tem crente que acha assim, não, acaba com tudo aí que os judeus escreveram e é daqui para frente. Não dá certo. É a mesma coisa que chegar para um japonês e falar, acaba com tudo aí que você já fez na vida e daqui para frente você vai ser um crente pentecostal falando língua estranha e português no nosso meio. Não vai. Dificilmente. Talvez um ou dois. Mas não vem. Eu não posso chegar derrubando tudo. Sabe o que o apóstolo Paulo fez? Lá em Atos, no capítulo 17. Estou lembrando agora, não está aqui na apostila. Quando ele foi lá no Areópago e falaram, fala aí sobre o que você está falando. Que doutrina nova é essa? Ele fala assim, olha, como dizem os vossos profetas. Ele demonstrou respeito, ele lia os profetas deles. Perdão, os poetas. Como dizem os vossos poetas. Se algum japonês perguntar se você conhece uma história da cultura japonesa, você sabe alguma? Se ele perguntar se você conhece algo do folclore dele, você sabe algum? Um ditado popular, você sabe algum? Você se interessa quem é o prefeito da cidade? Pela cultura, o apóstolo Paulo ele ensinou isso. Quando ele demonstrou que ele entendia e se interessava pela cultura deles, então eles pararam para ouvir. E o apóstolo Paulo vem e fala, é sobre o Deus desconhecido que eu quero falar. E ele fala de Jesus. Isso é muito bom para a gente, irmãos. Então, Jesus ele cumpriu a lei e os profetas e ele não desprezou. Por quê? Porque senão ele próprio não seria aceito. O próprio Jesus não seria aceito. Continuando, a permanência e imutabilidade da lei, eu vou pular um pouquinho, porque eu já falei sobre isso, a importância de ensinar e praticar. A ética cristã valoriza não apenas a prática pessoal dos mandamentos, mas também a responsabilidade de ensinar corretamente os outros a segui-los. A ética cristã, quando ela é vivida, o que é justo, o que é certo, automaticamente as pessoas vão querer chegar perto de você. Vamos trazer aqui para nós ser bom. Escola de líderes. Tem gente que tem tanta sede pelo poder, tem gente que tem tanta sede por cargo, por título, como se o título validasse quem ele é. Não, eu preciso logo da minha carteirinha de evangelista. Não, eu preciso logo da minha carteirinha de presbítero. Não, eu preciso logo mostrar que eu sou o líder do departamento tal, como se isso validasse a liderança dele ou não. Irmãos, quem é líder e está certo disso em Cristo, é humilde, ele se desfaz dos seus títulos, só por ele viver a justiça divina, ainda assim as pessoas o seguirão, porque as pessoas querem estar perto dele. Teve uma vez, eu vi que tinha um casal novo, há muito tempo atrás, viu, irmãos? Nem eu lembro o nome. Mas um casal estava visitando e eu cheguei e disse, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Perguntei para o homem, qual é o seu nome? Ele disse, fulano. Eu disse, seja bem-vindo, irmão fulano, meu nome é Jonas. E aí a esposa dele que estava do lado disse, pastor fulano. Eu disse, tá, pois não, desculpa, pastor fulano. Tem gente que não se apresenta nem pelo próprio nome mais. Seu nome é Jonas? Não, é pastor Jonas, viu? Pastor Jonas. Conferencista. Uma outra vez, fui dar paz do Senhor para alguém que também estava muito tempo atrás, irmãos, não está mais entre nós. E cheguei, como é que é seu nome? Ele da mesma maneira, pastor fulano. Seja bem-vindo. E você? Eu sou o Jonas, muito prazer. Assim que eu virei a costa, alguém falou para ele,
Ele é o primeiro vice-presidente da igreja. Aí esse irmão correu, pastor, desculpa, não sabia que você... Eu falei, irmão, estamos entre irmãos, aqui é todo mundo amigo. Todo mundo, muita gente está aqui há muito tempo, cresceu aqui, nasceu aqui. Eu ainda tinha cabelo quando eu cheguei aqui. Eu era um garoto, 17 anos, muitos irmãos me viram crescer, casar, ter filho. Acha mesmo que vai precisar de título? A ética cristã, a virtude da justiça, sendo exercida moralmente e de todas as formas que eu falei, automaticamente as pessoas vão querer ficar perto de você. Pode ficar tranquilo. Depois nós vemos aqui, nas virtudes, e também foco na transformação interna, número 5. A ética cristã enfatiza a transformação do caráter interno como essencial para a vida moral e justa, contrastando com a mera conformidade externa. Mas eu também falei sobre isso. Correndo um pouquinho, irmãos, para a gente já terminar. Virtudes, justiça, obediência, humildade, verdade, já falei. Aí tem pequenos comentários sobre cada uma delas. E vou passar para o caráter. Caráter, integridade. Manter uma coerência entre o que se crê, o que se ensina e o que se pratica, evitando a hipocrisia e buscando uma vida reta. Isso aqui é para a gente, irmãos. Crê de um jeito, ensina do outro e vive do outro. Para os outros é lei, mas em casa faz escondido. Para os outros impõe, mas em casa está um problemão. Então, o seu caráter, a sua integridade, a palavra íntegro quer dizer inteiro. Você não é pela metade, você não é 80%, você é íntegro. Se você não crê, não precisa sair falando para os outros. Para você não cair na hipocrisia. Se você não consegue, então não venha cobrar do outro aquilo que nem você consegue. Porque não cai bem para um seguidor de Cristo. A fidelidade, ser fiel aos princípios e ensinamentos de Deus, demonstrando constância e lealdade na prática da fé. Ser fiel a Deus, ser fiel às Escrituras, ser fiel à sua família, ser fiel à igreja, ser fiel à liderança da igreja, ser fiel à empresa que você trabalha. Eu nunca vi, você trabalha num lugar, você depende do salário daquele lugar e você torce contra aquele lugar? Não entendo isso. Você congrega naquela igreja, entrega seu dízimo naquela igreja, participa daquela igreja e fala mal da sua igreja? Não entendo isso. É a mesma coisa que você está casado com uma pessoa, vive com essa pessoa e fala mal do seu próprio cônjuge para outras pessoas? Que coisa horrível seria isso, não é verdade? Então, sejamos fiéis, tenhamos fidelidade. Misericórdia, desenvolver um caráter que reflete a misericórdia divina, sendo compassivo e compreensivo nas relações com os outros. Irmãos, está aqui algo que os japoneses não têm muito, não. Você errou, mas a justiça vem a justiça de punição, né? A justiça no ato misericórdia é mais difícil. Aqui está um outro ponto. Eu tenho uma pessoa onde eu trabalho que ele é muito assim. E tem um ditado japonês que fala assim, né? Com as outras pessoas, yasashiko, seja gentil. E com você mesmo, kibishiko, seja rígido. Tem gente que faz o contrário. Quando é o outro, kibishiko. E tem uma pessoa lá no trabalho que é assim, ninguém para do lado dele. Toda hora ele precisa de um ajudante, mas entra um, sai outro. Por quê? Quando é o erro do outro, isso aqui está 0,5 graus torto. Mas, rapaz, 0,5, dá uma quebrada de galho aí, a gente bate um pouquinho, vai ficar 0. Não tem negócio. E tá, 30 minutos de conversa, e vamos pensar como é que a gente vai melhorar isso. Doxio canané. E fica. Fala, meu amigo, me deixa trabalhar, rapaz, é só bater um pouquinho, vai ficar... Só que quando é ele que erra... Gomene.
Um dia eu falei para ele, já conhece aquele ditado japonês? Seja kibishi consigo próprio e asashi com o outro, você faz o contrário, cuidado. Como eu já estou lá há mais de 10 anos, a gente já tem intimidade para falar sério. E tem gente que é assim, com a esposa, kibishi, com o filho, kibishi. Mas aí ele dá a escapadinha dele. Come brócolis, meu filho, come tomate. Ele vai para o 7 e compra um doce. Com a esposa, tem que o dinheiro, tem que guardar, tem que isso, tem que aquilo. A primeira chance que ele tem de ir lá no aplicativo e comprar uma coisinha para ele, ele compra. Com os outros, kibishi, consigo próprio, né? E asashi, não pode. Você tem que ter o seu senso de justiça, de misericórdia com o outro. E nos últimos 4 minutos, irmãos, que me restam, eu digo aí na apostila que nós temos que superar as 4 nobres verdades do budismo e o chamado caminho óctuplo. O que isso significa? No ensinamento budista, dentro das 4 nobres verdades, a última delas, que fala como sair do sofrimento, ela traz um caminho de 8 passos, que diz assim, que uma pessoa deve ter a compreensão correta, a intenção correta, a fala correta, a ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Então é por isso que o japonês, quando ele vai te ouvir falar alguma coisa, ele te ouve mesmo. Hoje, esse ensinamento está sendo ensinado no Brasil com o nome de mindfulness, que quer dizer atenção completa. O que quer dizer atenção completa? Quando eu estou falando aqui e você está me olhando, e eu sei que você está me olhando porque daqui dá para ver todo mundo, você está prestando atenção correta. Você está ouvindo o que eu estou falando. Mas se eu estou falando e você está olhando no telefone, está olhando no relógio, está dando uma pescada, não te culpo. Logo depois do almoço isso acontece. E quando eu prego acontece muito também. Isso daí então não é mindfulness, você não está prestando atenção correta. E nos dias de hoje, irmãos, nós estamos muito convidados a deixar de prestar atenção no outro. A tela do telefone o tempo todo. A pessoa está falando com você, você está assim. É o quê? Pode ver que quando você tem que falar uma coisa em japonês, ele faz assim. Ele está prestando atenção. Ele está te ouvindo. E aí, se você fala um pontinho errado, ele fala, não, peraí. Até aqui é assim. Aí aqui é assim. Por quê? Por causa desse entendimento. Atenção completa. Atenção correta. Pensamento correto. Fala correta. Então, eles se policiam nisso. E eu tenho certeza que o Evangelho de Jesus pode superar essa barreira. Porque além dessas virtudes éticas aqui da terra, nós temos as virtudes que vêm do céu. O amor, a fé e a esperança. Não tenha medo de levar amor, fé e esperança para quem trabalha com você. Não tenha vergonha de falar de milagre, de falar de coisas sobrenaturais. Os japoneses ouvem. Faça a experiência, não tenha vergonha. Gostaria que os jovens também estivessem ouvindo isso, mas os jovens aqui da sede, a gente sempre fala com eles, e os adolescentes também. Nas congregações, fale com os jovens, que às vezes os jovens ficam meio tímidos, né, meio com vergonha de falar que tem uma religião, porque no Japão, cada vez menos religião. Não, diga para ele falar a verdade. Pode dizer o testemunho, fala, olha, Moisés abriu lá o Mar Vermelho, Deus abençoou. Pode falar dos grandes milagres, Jesus Cristo ressuscitou, curou o cego. Pode falar, porque a fé vai entrar no coração dos japoneses, amém? Que o Senhor Deus abençoe a todos. Muito obrigado.